Boa noite a todos, queridos seguidores do nosso canal do Seminário São José. Aqui vamos apresentar um vídeo, mas antes da apresentação desse vídeo, daquela série de vídeos que vamos fazer sobre a Semana Santa, gostaríamos de fazer uma breve apresentação do nosso digníssimo, reverendíssimo Padre Héctor Romero, da Argentina, que está nos visitando. Já morou aqui no seminário durante o ano de 2019. Agora também veio novamente para nos ajudar com as missões, com o apostolado, também com as aulas aqui no seminário. O Padre Romero sempre já muito conhecido aqui no Brasil. Já passou um tempo também em Campos, na época boa dos padres de Campos. Estudou no seminário da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, em La Rioja, na Argentina, o padre argentino. Também foi ordenado sacerdote nessa mesma fraternidade, em dezembro de 1997. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Williamson, Dom Richard Nelson Williamson, bispo da Fraternidade São Pio X, que também ordenou a mim, e é o Padre Romero. E hoje está aqui conosco. Vamos fazer uma sorte de conferência, assim, meio que informal, um pouco como uma conversa, e será a abertura dessa série de conferências sobre a reforma da Semana Santa. A reforma da Semana Santa também feita pelo Papa Pio XII, e aqui no seminário nós seguimos a forma antiga da Semana Santa, elaborada e aprovada pelo Papa São Pio X. Vamos falar um pouco sobre essas reformas, e o porquê é que nós adotamos a forma de São Pio X, uma forma tradicional da Semana Santa. Vamos explicar cada dia da Semana Santa, o Tríduo Sacro, desde a Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e também o Sábado Santo. São cerimônias grandes, maiores. E o Padre vai também nos ajudar e comentar sobre esses temas. Padre, o senhor gostaria de acrescentar algo mais? Não, Padre, muitas graças. Então, seja sempre bem-vindo aqui ao Brasil, ao nosso seminário, e ficamos sempre muito contentes com a sua presença. Gostaríamos de avisar também, antes dos vídeos, que ainda seguimos com os livros traduzidos do Padre Antônio Checada, que tratam sobre liturgia também. O seu livro maior, que é Obra de Mãos Humanas, trata sobre essa questão do Missal de São Pio X também, e da reforma da Semana Santa e da liturgia nova em geral, da reforma feita por Paulo VI, uma crítica teológica à missa modernista de Paulo VI. Temos também o Bem-vindo à Missa Tridentina, que foi traduzido também pelos seminaristas do Seminário São José. É uma explicação da missa tradicional e também uma comparação entre a missa modernista e a missa tridentina, a missa católica. Para quem está chegando e não conhece ainda, é muito importante. E a recém-publicação dos tradicionalistas, Infalibilidade e o Papa. Aqui é mais uma exposição dos teólogos sobre a nossa posição sedevacantista. Então aqui tem o padre tira todas as dúvidas com relação ao sedevacantismo, sobre a perda do ofício, o que dizem os teólogos, sobre essa possibilidade da vacância da sé. Será que isso é uma doutrina nova ou já foi prevista tudo pela Igreja? Como se resolverá todo esse problema? Então ele dá todas as exposições, fontes, referências sobre todas as possibilidades. Então, quem quiser adquirir é só entrar em contato com o nosso seminário. Aí no link na descrição vai ter os nossos contatos. É só nos escrever e fazer o seu pedido. Uma outra coisa interessante também que vamos estar vendendo aqui na nossa loja do seminário é o ofício da Semana Santa. Então, a editora Realeza, um dos responsáveis pela editora é o Eduardo, que também é o responsável pelas Obras Raras do Catolicismo, digitalizam e agora estão publicando esses livros raros, essas obras raras, estão disponibilizando à venda.
E então a editora Realeza publicou agora o ofício da Semana Santa tradicional, que nós usamos aqui. Então, ele vai nos enviar vários exemplares e vamos estar disponibilizando e vendendo aqui para quem desejar. Vai estar vendendo aqui na Semana Santa no seminário, mas também aqueles que desejarem para poder acompanhar e conhecer um pouco mais da Semana Santa, e é bilíngue, latim e português, tem a tradução das orações litúrgicas principais da igreja, um bálsamo para a alma católica, conhecer essas cerimônias, essas orações e também acompanhar conosco. Então, quem quiser adquirir, entre em contato conosco ou com a própria editora Realeza, que eles estão vendendo lá diretamente. É uma edição limitada, então eu aconselho vocês se adiantarem nessas compras aí desses livros católicos. Lá tem uma outra série de livros também católicos, muito bons, reedições, facsímiles, edições facsímiles desses livros antigos tradicionais. Então, padre, essas conferências que vamos fazer, é uma outra novidade também, que vamos fazer conferências em espanhol, o padre é hispânico, argentino. Então, muitos que nos acompanham, por exemplo, da Colômbia, do Chile, Paraguai, Argentina, sempre perguntam, padre, por que não fazem conferências em espanhol? Vai nos ajudar bastante, fiéis da Espanha também que nos acompanham. Então, graças a Deus, com o padre, agora podemos dar uma série de continuidades também em conferências, com conferências em espanhol. Então vai ser mais fácil para o público hispânico nos acompanhar. Então vamos fazer um vídeo em português para os fiéis aqui no Brasil, e depois vamos fazer também comentários em espanhol para ajudar mais facilmente aqueles que nos acompanham de outros países, desses países hispânicos aqui vizinhos a nós, mesmo de Europa. Então, padre, essas conferências que vamos fazer giram em torno da Semana Santa em geral. Aqui no Brasil, alguns padres seguem a Semana Santa dita tradicional, ou de São Pio X, e outros seguem também a liturgia restaurada, que foi feita sob o pontificado do Papa Pio XII. E alguns perguntam se há contrariedades ou controvérsias, ou por que seguir a Semana Santa de São Pio X e não a Semana Santa restaurada, e às vezes acontecem muitas dúvidas por parte dos fiéis. Creio que por parte dos padres já há um consenso entre nós, porém, às vezes entre os fiéis causa uma certa confusão. Vamos dissertar um pouco sobre isso também e o porquê nós rezamos. Para quem não sabe, então, boa parte dos padres e bispos ou instituições sede-vacantistas seguem a forma antiga da Semana Santa promulgada pelo Papa São Pio X. Por exemplo, o padre é amigo dos padres do Instituto Mater Boni Concili, na Itália. O Instituto Mater Boni Concili utiliza, os padres seguem a liturgia de São Pio X. O seminário também da Santíssima Trindade, o Instituto Católico Romano do Bispo Seymour, na Flórida, também segue toda a liturgia de São Pio X. O Bispo Dolan também, os padres que acompanham o Bispo Dolan seguem também a liturgia de São Pio X, e vários outros sacerdotes independentes também. Creio que até a Fraternidade São Pio V, também do Bispo Kelly, segue também a liturgia de São Pio X, ou seja, vemos que uma grande maioria de sacerdotes adotaram a forma antiga, e preferiram se abster dessas alterações feitas nessa reforma, nessa restauração feita sob o pontificado do Papa Pio XII. Vamos falar também um pouco sobre o movimento litúrgico, de onde origina todas essas mudanças, essas reformas, e também comentar em cada vídeo sobre, então, cada dia, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo, explicando as cerimônias, as particularidades de cada uma dessas cerimônias. Então, creio que, por exemplo, muitos nos acusam, de, por exemplo, padre, seguir a liturgia de São Pio X, uma desobediência ao Papa Pio XII. O Papa Pio XII promulgou essas restaurações, aprovou essas mudanças litúrgicas, todos devem aderir a isso. E, por exemplo, não é um ato cismático seguir a liturgia anterior a essas reformas de Pio XII. Ou nós, por que se foi um Papa legítimo que promulgou essas mudanças,
né? Tem algo de errado, então um Papa legítimo pode promulgar heresias ou erros, né? Será que isso é verdade? Então vamos comentar aqui, o padre também vai dar algumas luzes e explicações sobre esse tema e vamos fazer assim em forma, né, de uma conversação. Então, padre, se o senhor puder comentar um pouco sobre esses temas. Sí, entonces prefiero hablar español primero porque por lo que usted dijo, ¿no? Que puede servir para los fieles de habla hispana y también porque mi portugués no es lo suficientemente bueno, entonces pienso que de todas maneras todo el mundo va a poder entender, por eso voy a hablar en español. Para hablar de esta cuestión hay que hablar de la crisis de la Iglesia, que no es quizás el mejor término o el término más correcto, ¿no? Porque la Iglesia de nuestro Señor no puede en realidad sufrir crisis, ¿no? Por eso el término es un poco impropio, ¿no? Pero de lo que queremos hablar es de la infiltración de la Iglesia y de cómo se llegó a esta situación que derivó, como usted dice, en la existencia de una reforma de la Semana Santa. ¿Por qué se llegó a eso? Esta reforma está inscrita en el marco de una revolución, en realidad, dentro de la Iglesia. Entonces, ese es el cuadro innegable que nadie puede negar para entender, digamos, este problema. Nadie puede pensar que el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar desde 1962 a 1965, se produjo por generación espontánea, ¿no? Un día un grupo de obispos y sacerdotes decidieron que había que cambiarlo todo y ahí se produjo el concilio y se llegó a la situación que nosotros vivimos ahora. Por supuesto que eso no fue así. Por supuesto que hay que ser prudentes, ¿no? Con lo que uno dice, pero también hay que tener en cuenta todo el proceso de revolución en la Iglesia. Muitos acreditam que tudo se passou, tudo de ruim aconteceu na igreja a partir do Concílio Vaticano II, que antes não havia uma maquinação, ou uma infiltração que veio preparando, todas as reformas até chegar na missa nova, no próprio concílio, que tudo era normal na igreja e que quando morre o Papa Pio XII começam os problemas na igreja. Todos los sacerdotes tradicionalistas que están opuestos al Vaticano II, no es quizás el caso de los grupos, estos grupos que están relacionados con el motu proprio, etc., pero sí todos los tradicionalistas que están opuestos al Vaticano II y a la Misa Nueva saben que, por ejemplo, en materia de Sagrada Escritura y en materia de liturgia, hay muchos autores y hay muchos libros que ya no son confiables desde los años incluso anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En liturgia y en Sagrada Escritura, los libros de diferentes autores a partir de, vamos a decir, la década del 30 ya no son confiables porque ya están influenciados por las ideas del movimiento litúrgico desviado. Padre, cuando yo estudié en el seminario de la Fraternidad San Pío X, una de las primeras cosas que me enseñaron era esto. El padre que nos enseñaba Sagrada Escritura no tomaba exégetas, a partir de los años 30 ya no tomaba de antes, porque se sabía que esas materias fueron las primeras que en ser copadas, vamos a decir así, por la herejía modernista. El racionalismo. Exacto. Y la liturgia, lo mismo. Está este famoso libro que aconsejo leer, ¿no? El libro de El movimiento litúrgico se llama, del padre Didier Bonter, que él hace la historia del movimiento litúrgico, editado por la Fraternidad San Pío X. Nós temos, esse livro também foi traduzido em português e foi editado aqui no Brasil também pela mesma Fraternidade São Pio X. Então qualquer um pode encontrar esse livro do padre Didier Bonter sobre o movimento litúrgico. Entonces,
nosotros podemos hacer la historia de esta revolución en la Iglesia, se podría hablar de Crétinol-Joly y su libro, ¿no? La Iglesia y la Revolución, con los documentos que Pío IX mandó publicar acerca de este plan para destruir la Iglesia mediante una revolución interna y tener un papa según las necesidades masónicas, ¿no? Esto que dice Víndice Anubius en carta, ¿no? De la alta venta, la logia de los carbonarios en Italia. Y luego después, pero sobre todo, que es lo que nos ocupa hoy, la cuestión litúrgica, lo que está ligado a la cuestión litúrgica, que es la cuestión teológica. Como todos sabemos, San Pío X fue el papa de la condena del modernismo, y San Pío X, ya Pío IX había publicado textos masónicos hablando de una infiltración en la Iglesia. San Pío X condena el modernismo diciendo que el enemigo no está ya fuera de la Iglesia, sino que está dentro de la Iglesia y está en las mismas venas, por decir así, en el seno mismo de la Iglesia se encuentra el modernismo infiltrado. Eso lo sabe todo sacerdote tradicionalista, sabe esto, ¿no? Entonces, esta es una cuestión muy interesante y muy importante, porque San Pío X, como usted sabe perfectamente, le cortó la cabeza, vamos a decir, a la hidra modernista. Inmediatamente le cerró el paso de los seminarios, de los conventos, etc. Y entonces lo que hicieron los modernistas fue, se volvieron más discretos, sacrificaron a algunos de sus jefes, de sus cabezas, como el padre Loisy y otros, y se volvieron discretos, se escondieron y sobre todo se refugiaron, como lo explica bien también el padre Checada en su libro, se refugiaron en otras cuestiones. San Pío X les cerró la puerta de la teología. Ellos sabían que les iba a resultar muy difícil avanzar con su herejía directamente en el campo teológico, porque había mucha vigilancia de San Pío X precisamente. Entonces se refugiaron en la Sagrada Escritura y la liturgia. Eso fue lo que hicieron. Y eso es lo que generó el problema sobre el cual estamos comentando hoy. ¿Y usted cree, padre, que el problema del movimiento litúrgico, todo o problema começa com Dom Guéranger, que foi dos principais expoentes, até os nossos dias, ou até o Vaticano II, né? Ou o senhor acredita que houve uma degeneração do movimento? Ao princípio era bom e depois se converteu em algo mal, ruim, com o modernismo, ou tudo deve ser condenado em bloco, todo o movimento litúrgico? No, claro que no. El movimiento litúrgico inicial está aplaudido por San Pío X. Comenzó con Don Guéranger y la restauración que hizo abad de Solesme en Francia, purificando todo lo que era la liturgia galicana y, restaurando la liturgia romana, sobre todo en Francia. Y luego San Pío X continuó y dio empuje a ese trabajo del movimiento litúrgico de estudio de la liturgia, de restauración de la liturgia, y sobre todo San Pío X había hecho mucho hincapié, decimos en español, insistió mucho en la cuestión de la música sacra, el gregoriano, etc., ¿no? Entonces, por supuesto que el movimiento litúrgico fue algo bueno al inicio con Don Guéranger y con San Pío X, pero pronto, después de la muerte de San Pío X y hacia los años, como dijimos antes, 30, estaba como la Iglesia, como la propia Iglesia, infiltrada por el modernismo. Y el modernismo vio la oportunidad de, ya que la parte dogmática era más difícil para que ellos trabajasen o actuasen, decidieron que iban a trabajar sobre la liturgia. Y rápidamente lo que ellos tenían desde el comienzo, lo dicen varios autores, es el cambio, la reforma del Sábado Santo. Ese iba a ser un poco digamos, el objetivo que tenían, que una vez que
ellos pensaban, una vez que cayera el sábado santo, pues se iban a ocupar del resto de la liturgia de Semana Santa, ¿no? E vemos que essas mudanças foram acontecendo gradualmente em prol de uma participação ativa dos fiéis na missa, não é? Começaram a permitir coisas que até então não se fazia, por exemplo, a missa dialogada, não é? Aqui no Brasil é comum os fiéis irem na missa, por exemplo, da fraternidade, da resistência, ou, bem, moto próprio, em geral, sempre se encontra a missa dialogada, ou seja, os fiéis tomam parte respondendo às orações da missa juntamente com o celebrante. Isso não havia, não é, padre? No había. La misa dialogada viene de la época de Pío XI incluso, ni siquiera es del pontificado de Pío XII, sino que ya venía desde Pío XI. Y esto que dije antes sobre el sábado santo, que era un poco lo primero que querían desmantelar, vamos a decir así, los modernistas, puedo hacer un comentario que también lo hace el padre Checada, y yo tuve la misma observación que el padre Checada. El padre Checada cuenta, él era, como Monseñor Dolan, el padre Checada era un antiguo monje. Y él cuenta que cuando estaba en el monasterio, por supuesto había participado de los oficios y de las ceremonias en el monasterio. Y entonces lo que sucedió fue que después fue a Ecón, al seminario de Ecón de la Fraternidad San Pío X, y participó del Sábado Santo, de las ceremonias del Sábado Santo. Y el padre Checada dice en el libro que le sorprendió que prácticamente no había diferencia entre la liturgia que él había visto de Sábado Santo en el monasterio modernista y luego en el seminario de Ecón, el seminario tradicionalista. La única diferencia era la lengua, ¿no? En el monasterio era en inglés y en la fraternidad era en latín, pero el rito era el mismo, y yo puedo también certificar lo mismo que dijo esta observación del padre Checada. Yo también, cuando iba a la parroquia de laico, en otra época, por supuesto, asistía a estos oficios en la parroquia modernista, luego asistí en la fraternidad y tuve oportunidad de darme cuenta que era la misma liturgia. Por supuesto, la misa era diferente, pero la liturgia, toda la bendición del fuego, etcétera, etcétera, era lo mismo, nada más que uno en vernacular y el otro en latín. Y eso es una cosa muy interesante, porque el propio padre Checada dice, ¿por qué no se cambió eso? ¿Por qué, si veo que cambiaron absolutamente toda la liturgia, por qué eso permaneció sin cambiar? Entonces, cuando uno estudia la cuestión, se da cuenta que permaneció sin cambiar porque ya lo habían cambiado. Claro, exatamente. Entonces, mudanças graduais, né, foram sendo feitas, como falamos, né, sobretudo agora a missa dialogada, algumas que as pessoas tomassem parte, meio que foi como para seduzir um pouco as pessoas a entenderem mais o que seria a missa, os mistérios da missa, né, e foram fazendo essas mudanças, né, tentando, porque diziam que as pessoas não entendiam nada, não participavam da missa, né, não entendiam que as leituras que os padres estavam fazendo ali, por isso que essas impressões de missais, de folhetos, né, de acompanhamento, cantos também populares, foram se introduzindo coisas, não é, novas na liturgia, até chegar de fato, não é, às vias de mudarem, não é, começar essas mudanças na própria Semana Santa. Y siempre con pretextos falsos, por supuesto, ¿no? De la misma manera que los modernistas introdujeron la libertad religiosa, por ejemplo, en el concilio, diciendo que había muchos países donde la iglesia era perseguida y por eso había que defender la libertad religiosa, pero no podemos ponerla como principio, porque una cosa es la libertad de la verdadera religión y otra la libertad religiosa en general, ¿verdad? Bueno, esos pretextos, toda la historia de esta reforma está llena de estos pretextos. Esto fue presentado como
solamente la restauración del antiguo horario de la liturgia del Sábado Santo. Esto fue presentado de esa manera, la restauración del antiguo horario. ¿Qué queremos decir con esto? Para que la audiencia entienda. Si ustedes van a su misal y ven y leen la liturgia del Sábado Santo, inmediatamente van a ver que se habla permanentemente de la vigilia pascual. Se habla de la noche que los hebreos huyeron de Egipto y atravesaron el Mar Rojo, la sagrada noche en que resucitó nuestro Señor, dice el Exultet. Está llena la liturgia del Sábado Santo de alusión a la noche. ¿Y eso por qué? Porque en la iglesia primitiva esta ceremonia surgió como vigilia pascual, con el esquema de las antiguas vigilias que hacían los cristianos, que rezaban toda la noche. Nos habla de eso los Hechos de los Apóstoles, los textos de San Pablo. Incluso por eso tenemos en esta liturgia 12 profecías. ¿Por qué? Porque todos esos textos eran largos, se cantaban, se bautizaban a los catecúmenos y se rezaba toda la noche. Esa era la estructura que tenía la liturgia. Esto era así en la iglesia primitiva y fue así hasta la Edad Media, más o menos. En la Edad Media esta liturgia pasó a celebrarse de manera más temprana, durante la mañana o alrededor del mediodía. Pasó a celebrarse en ese momento, más o menos a partir de la Edad Media hasta Pío XII. Entonces, en el momento que fue la Reforma, lo que se decía era que se iba a restaurar el antiguo horario. Entonces, lo que iba a pasar era que esta liturgia que se celebraba en la mañana, mediodía del Sábado Santo, se iba a colocar en la noche. Pero aparentemente era lo único que se iba a hacer, lo cual no presenta demasiado problema. El asunto está en que se lanzaron sobre toda la liturgia del Triduo Sacro, no solo el puro cambio del horario de la ceremonia del Sábado Santo. Então, vamos fazer vários vídeos sobre este tema. Não vamos fazer vídeos longos, vídeos mais ou menos de meia hora a 40 minutos. Então, aqueles que se interessarem por essas aulas, que são verdadeiras aulas, continuem acompanhando os próximos vídeos. Agradecemos mais uma vez ao reverendo Padre Héctor Romero, que está nos auxiliando nessa formação litúrgica, de todo esse conhecimento do que há, nesse tesouro que há na Santa Igreja Católica. Solamente me gustaría decir, Padre, y Dios mediante lo vamos a repetir en los próximos videos, que esto que estamos diciendo no es contra nadie, solamente contra el modernismo, eso sí, Claro. pero no es contra nadie, salvo contra el modernismo. Sí. E para um entendimento maior, sempre então, todos, por exemplo, agora fizemos conferências sobre a Quaresma, o tempo quaresmal. Agora, toda essa parte da Semana Santa, da Paixão do Senhor, das cerimônias, na época do Natal também damos conferências, fazemos práticas. Sempre durante o ano litúrgico comentamos cada passagem, cada evento que está acontecendo, mas de fato nada para atacar outros grupos e movimentos, ou quem não segue a nossa posição.